Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês um bolinho muito fofo, um tema que a gente nunca fez aqui, é do ursinho puff, né? Cheio de alguns detalhes, algumas técnicas bem legais que eu vou ensinar para vocês. Uma técnica que eu aprendi aqui, que é o drip cake, né? Algo bem legal pra gente fazer como se fosse o mel escorrendo, né? Então fica até o final do vídeo para você não perder essas dicas. E aproveitando aí, primeiramente agradecendo ao Senhor mais uma oportunidade de poder trazer esse vídeo para vocês. E também, né, e agradecer você que nos assiste, que está sempre acompanhando o nosso canal aí. E se você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo para nos ajudar aí, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, ensinar mais pessoas aí sobre a confeitaria, o amor sobre a confeitaria, né, e as técnicas aí que nós temos para ensinar. E também se você quer participar do clube de membros do canal, você pode participar, nos ajuda, né, você também vai estar contribuindo para o canal e também para você, para enriquecer seu conhecimento a confeitaria, tá bom? Por apenas R$ 4,99 ao mês, você nos ajuda aqui a trazer mais, né, informações, mais técnicas para vocês, tá joia? Então vamos começar esse vídeo. É uma aula, né, mais comprida. E então nós vamos começar o nosso bolinho. Primeiramente, aqui eu tenho nosso bolinho já prensado na marmitinha, né? Eu sempre digo sobre as marmitinhas aqui, que elas são um trunfo, né, nas nossas mãos aí, porque às vezes a gente não tem condição de comprar uma forma daquelas mais altas, né, de 10 centímetros, porque elas são mais caras só porque é forma de bolo, né? A verdade é essa, né, que é uma questão de consumismo, né? O consumismo ali de ter a forma de bolo, por ser forma de bolo, é o mesmo alumínio, só por ser forma de bolo acaba sendo mais caro, né? Ah, mas tem uma quantidade maior de material. Sim, também tem essa questão, mas a gente sabe que é muito, né, a questão do consumismo ali, tem que ser caro porque as pessoas compram por ser forma de bolo, né? Enfim, só falo que a gente precisa ter criatividade, né, para reduzir o nosso custo e a gente ter mais lucro, né? Claro que sempre com a qualidade, né? Ou seja, essa marmitinha aqui, ela não me atrapalha em nada, em poder prensar um bolo, assar o bolo. Eu asso meus bolinhos, né, aqui na marmitinha, eu asso aqui. Eu sempre asso meus bolos, como eu já disse para vocês aqui, sempre em duas formas, nunca em uma só. Sempre divido em duas, então, ou seja, dá para colocar metade aqui, metade em uma outra, assar, depois eu prenso as duas com uma marmitinha só e é show de bola, tá? Mais barato, eu não preciso me preocupar com ter que pagar mais caro pela forma, marmitinha, pelo menos na época que eu comprei, né? Não sei também como é que tá agora, né? Porque na minha região era mais barata a marmitinha, mas também não sei como é que tá agora, né? As coisas mudaram, eu comprei isso aqui faz muito tempo, né? Você vê como é que a ferramenta, como eu digo pra vocês aqui, a ferramenta, como ela dura, né? O tempo que ela dura. Gente, aqui, como eu falei pra vocês, eu prensei, mas eu coloco uma folhinha de acetato, porque a minha marmita ela é um pouquinho mais curta, né? Ela tem cerca de 7 centímetros de altura. E meus bolos eu faço aí com 10 centímetros, então eu preciso aumentar essa paredinha aí com a folha de acetato. E também poderia fazer só com a folha de acetato. Eu gosto de utilizar a forma ou a marmitinha para que eu possa ter uma segurança maior ali, meu bolo fique exatamente retinho, tá? Mas você pode prensar só na folha de acetato se você quiser. Então, ó, vou tirar aqui esses plásticozinhos aqui, como eu sempre disse aqui, é o melhor. São plásticos de esses, né, legumes que a gente compra na feira, no mercado, né, para você colocar os legumes. Então, assim, é um plástico muito bom. Eu compro a pulpina, né, e vem vários, porque acaba sendo mais barato, né. E ele é um plástico que ele é firme, ele não rasga com facilidade, então é muito bom. Então nunca prense o seu bolo com plásticozinhos muito finos, que possa vir a rasgar e você ficar com pedaços de plásticos aí dentro do bolo, né? Eu vou lançar aí, não sei se já lancei, né, a edição aí, que é o meu esposo que edita os vídeos, eu não sei se ele já lançou o videozinho de recheando o bolo, né? Eu dou muitas dicas a respeito desse saquinho, tá? O nosso bolo, gente, vai ser um bolo todo laranja. Deixa eu colocar meu bolo aqui. E eu vou tingir aqui o meu chantilly. Como eu digo pra vocês, sempre quando vocês forem tingir seu chantilly, eu peço desculpa, minha voz é meio cansada, mas é que eu passei por uma crise muito grande aí de rinite. Então eu tô um pouco ofegante, cansada com a minha voz. Mas espero que não vai atrapalhar o vídeo, né? Só vocês não repararem. Então, gente, primeiro, ó, eu preciso, antes de passar o corante, colocar o corante, eu preciso mexer o meu chantilly. Por quê? Porque ele já vai, eu mexendo, ele já vai perder um pouco da estrutura, então talvez eu não precise texturizar tanto, porque ainda vou colocar o corante, então tudo isso é importante. Então o primeiro detalhe é você mexer seu chantilly. Eu vou colocar aqui o laranja, gente, mas assim, primeiro, aqui agora, que eu vou fazer a pré-camada, né, que eu sempre digo que é importante,
eu não tenho necessidade de colocar a quantidade de corante que eu vou precisar, tá? Eu só vou colocar aqui uma quantidade para fazer a pré-camada. Por quê? Porque aí fica menos chantilly na vasilhinha, né? Para eu poder mexer com mais facilidade. Porque não adianta eu colocar aqui, vou colocar a quantidade mais ou menos que eu preciso, aí eu vou utilizar na pré-camada, gasto uma força doida para atingir isso tudo da cor que eu preciso, mas não há necessidade. A pré-camada pode ser uma corzinha mais clara, é só para fazer a pré-camada mesmo, tá? Não preciso texturizar para fazer a pré-camada, então já me adianta alguma coisa, né? Então aqui, ó, atingi um laranjinha bem clarinho. Tá? É só para fazer a pré-camada. Como eu sempre digo aqui, a pré-camada, ela é extremamente necessária, né? A gente vai tampar os buraquinhos, porque esses buraquinhos vão causar aí bolhas, vai estragar sua decoração, então é importante que você faça a pré-camada. E outra coisa importante aqui, gente, é o recheio. A massa, como eu falei para vocês, tem um vídeo aqui no canal, é a massa de pão de ló. Pão de ló, né? Pão de ló, tanto faz. É a forma que você vai dizer aí. Mas é importante que você tenha uma estrutura muito boa, tanto de massa quanto de recheio. A minha massa aqui, essa massa eu sempre utilizo ela, tem 7 anos que eu faço com ela, para bolo de andares, para qualquer tipo de bolo, eu faço essa massa, tá? Algumas pessoas gostam de trabalhar com a massa amanteigada, eu não trabalho com ela, mas aí é gosto, tá? Dizem que a massa amanteigada é melhor para bolo de andares, eu não vejo diferença, pelo menos sempre gostei dessa aqui, nunca tive problema, tá? O que é importante, mais que a massa, é a estrutura do recheio. Tá? O seu recheio não pode ser mole, em hipótese alguma, tá? Recheio mole é problema, tá? O bolo vai escorrer, o bolo vai ficar torto, o bolo vai quebrar, então o recheio mole é um grande problema. Já passei por problemas como esse aqui, de recheio, tá? E é desesperador. É desesperador porque é assim uma coisa preocupante, porque você não consegue arrumar. Então assim, você pode fazer aquela técnica que eu já ensinei aqui, né? Com recheio mole você pega uma casquinha de chocolate e passa, mas se tiver muito mole, nem a casquinha de chocolate resolve. Então não crie a ilusão de que o recheio estando mole, no bolo, na geladeira, ele vai mudar, tá? O recheio, quando ele tá bom, já quente, ele já te mostra ali que ele tá bom. Agora, recheio mole, gente, ó, não adianta colocar na geladeira, não vai resolver. Não vai resolver. Então você precisa conhecer o seu recheio, você precisa ver uma marca de um leite condensado que seja bom, tá? A gente também utiliza aqui mistura láctea, que é tão gostosa quanto, tá? E também dá super certo. Eu gosto mais de fazer com ela do que com leite condensado. Leite condensado tem uma dificuldade muito grande de fazer ponto de recheio. Então, assim, você precisa se preocupar com a questão do recheio, tá? O recheio é mais importante que a massa. Porque a massa, ela tem a tendência, sim, na geladeira de ficar um pouco mais firme, né? A massa, ela endurece um pouquinho, não endurece, né? Mas fica um pouco mais firme. Agora, o recheio, se ele tiver mole, nem geladeira resolve, nem congelador resolve, tá? Então, assim, muita atenção com o recheio. Você precisa se preocupar muito com isso, porque o recheio vai diferenciar, o recheio vai fazer com que o seu bolo fique bonito, retinho. Então, é importante você sempre se apegar nisso, na questão do recheio, tá? Então, gente, ó, tampei todos os buraquinhos, podem ver que não tem nada, né? Nenhum buraquinho. É muito importante isso, tá? Muito importante mesmo. Então, agora, como eu vou fazer a minha camada principal, né, de chantilly, então agora sim eu vou tingir meu chantilly um pouquinho mais forte e a quantidade, porque esse bolo aqui, a parte de cima, nós não vamos cobrir com chantilly. Eu vou cobrir com uma calda amarelinha, que vai aparentar aí o mel, né? E também uma graminha verde que a gente faz com o coco ralado. Então não vou precisar colocar aqui chantilly. Só vou passar uma camadinha bem fininha aqui, mas bem rala mesmo, só para eu poder dar um acabamento na bordinha, né? Da onde a graminha vai ficar, vai dar uma bordinha, mas é bem pouquinho mesmo, então eu vou me focar na quantidade que eu vou passar na lateral, tá? Então assim, eu tenho uma noção mais ou menos, como eu falei pra vocês, isso é uma noção básica, assim, mais ou menos. Às vezes pode faltar, às vezes pode sobrar, tá? Isso faz parte. Mas quanto mais próximo você chegar, melhor né? Tem menos desperdício, né? Então acaba sendo melhor. Então vou pegar aqui o meu corante mais forte, peraí. Então vamos lá. Então, gente, eu quero um laranja que seja um pouco mais forte, só que eu tenho que tomar cuidado com a textura do meu chantilly, tá? Então o que eu vou fazer?
O laranja vou colocar ele um pouquinho mais forte, eu vou utilizar o vermelho e o amarelo também, tá? Um pouco menos dessa cor aqui, do vermelho e do amarelo, para não ficar vermelho, né? Mas o amarelo e o vermelho dá uma cor bem legal no laranja. E faz ele ficar mais forte, tá? Então, ó, coloca um pouquinho de vermelho. Aí, gente, essa questão de quantidade é no olho, tá? Não tem jeito. Mas essas cores, quando a gente acrescenta essas cores pra ficar mais bonita a cor, né? Ficar mais viva, a gente tem que tomar cuidado. É bem menos, tá? Porque senão corre um grande risco a gente colocar demais e a cor não ficar legal. E a cor ficar mais puxado, aquela cor que a gente só queria dar colocar mais vida na cor, né? Então você tem que ir devagarzinho. Ó, chantilly, de braço. Como eu já falei pra vocês, chantilly, bom, não existe uma marca, né? A marca tal é boa. Mas existe, né? Algumas marcas que realmente elas atendem, né? Aqui eu vou texturizar com leite, tá? Como eu sempre digo aqui, eu gosto de texturizar com leite. Coloquei um pouquinho mais porque tá bem poroso. Mas eu prefiro, né? Um chantilly que me entregue um chantilly, uma marca, né? Que me entregue um chantilly firme, duro, e eu tenho que texturizar. Ah, mas aí tem que dar mais trabalho? Dá trabalho. Mas, pelo menos, eu consigo chegar na textura que eu quero, né? Eu vou modelando aqui, vou texturizando. Modelando não, né? Vou texturizando e vou chegar na textura que eu quero. Agora, um chantilly mole, uma marca que te entrega um chantilly mole, ah, gente, ó, é triste. Na verdade, a verdade é essa. Não, eu já passei tanto problema com chantilly aqui, gente, ó. Só meu esposo sabe. Nossa, ó, tinha dia que a gente pegava, batia, ficava olhando aquele chantilly e dizia, vai ficar mole. Vai ficar mole, vai ficar mole. Então, ó, vou acrescentar um pouquinho mais de laranja. Eu quero um pouquinho mais forte. Então, assim, eu ia olhando aquele chantilly batendo, vai ficar mole. Então, assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. Encontrem a marca que te atenda. E não pelo valor, gente, sinceramente. Ó, eu vou dizer pra vocês. Às vezes a gente olha o valor, mas o chantilly é mais barato de tal marca. Mas aí não te entrega um chantilly bom, você vai ter trabalho para consertar, tentar, aí você tem que colocar isso e mais aquilo no chantilly. Gente, eu já fiz tantas receitas, tem um vídeo aqui eu ensinando a bater chantilly, eu já fiz tantas receitas para que o chantilly ficasse bom, mas aí eu caí em si, né? Não sei se essa forma que fala, mas eu percebi que é o seguinte, não adianta, a marca quando é ruim, a marca quando não entrega um chantilly que de fato tem uma estrutura boa, não adianta você colocar isso e aquilo. Lógico que eu não vou dizer a marca, mas eu vi uma pessoa no Instagram, né, uma profissional, que faz propaganda para uma marca. Que é, gente, o jeito que minha mão meio frouxa, que é uma marca até que, infelizmente, eu não gosto de usar, né, por causa dessa questão da estrutura do chantilly. Aí, tá, ela foi bater o chantilly, né, uma aula ao vivo, e esse chantilly, gente, aí pra que bater o chantilly, ela colocou praticamente quase 300 gramas aí de leite em pó. O chantilly tava praticamente quase uma pedra de gelo pra bater. E fora o leite condensado depois pra texturizar. Então, assim, vamos ser sinceros, leite em pó é caro, gente. Leite em pó é um negócio muito caro. Pensa bem, mais da metade de um leite em pó. Aqui na minha região, um leite em pó tá custando R$15, R$16, 400 gramas. Pensa bem, você colocar cerca de, mais ou menos aí, cerca de quase R$12, R$10 mais ou menos, só de leite em pó no chantilly. Olha o custo que isso traz. Esse chantilly que eu uso aqui, gente, não tem patrocínio, mas fica a dica aí pra Flashman, né? A Flashman, você bate puro, né? Eu só boto a minha receitinha lá, que eu ensino aqui no canal, nesse vídeo aí do bater chantilly. Não precisa colocar isso. Agora, eu falo que existem outras marcas também que dá. Existe. Só que, infelizmente, na minha região eu tenho um pouco de dificuldade em relação à marca, né? Não tem com tanta facilidade. Marca de chantilly, infelizmente. São muito poucas. Então, assim, essa que eu utilizava, que infelizmente não me atende mais, é a que mais tem aqui. Então, é complicado. Então, eu digo pra vocês o seguinte. Vocês precisam encontrar a marca que realmente atende a sua necessidade, tá? Então, assim, você precisa ver que, porque, olha só, no caso desse caso, essa marca,
mais ou menos quase R$10 tinha que aplicar, entendeu? Então assim, colocar na receita, ou seja, mais custo para você. Então você tem que pensar o seguinte, uma marca que não vai me trazer mais custo, não tem sentido isso. Além de eu comprar o chantilly, eu tenho que comprar o leite em pó também. Tudo bem, igual a gente coloca aqui também o leite em pó, sem problema nenhum, mas essa quantidade de leite em pó, a gente coloca aqui muito pouco de leite em pó. Você colocou praticamente mais da metade do saco do leite em pó. Então, você precisa rever isso tudo. A marca é importante, tá? Porque tem marcas que não vão entregar o que você precisa. Então, você precisa mudar. Infelizmente, às vezes você paga um pouquinho mais caro. Aí, no caso aqui, né? Essa marca que eu utilizava, essa hoje que eu utilizo, é R$2, R$3 mais caro, mas ela me entrega um produto perfeito, onde eu não tenho custos a mais e eu não tenho problema de perder o ponto, né? E essa outra marca que eu utilizava, gente, eu já usei de tudo nela. Merengue, pó de merengue, várias outras coisas para que ficasse firme o chantilly e neca de ficar. Então, ou seja, não teve jeito, eu tive que mudar de marca porque não estava entregando o que eu precisava. Então, lembre-se sempre disso. Você precisa testar marcas. Você precisa ver qual que atende a sua necessidade, porque senão você vai ter prejuízo, tá bom? Vou pegar minha manga de confeitar aqui pra gente começar a confeitar. Vocês desculpa aí eu esticando, né, um assunto sobre chantilly, porque, gente, não adianta. É um assunto que deve ser falado. Deixa eu limpar minha mesa aqui, e cai um bocadinho, hoje minha mão tá um pouquinho frouxa. Então é um assunto que deve ser falado sim. Não pode existir hipocrisia em dizer que não, mas tal marca é boa sim, porque tal pessoa famosa utiliza. Assim, pode ser que essas pessoas tenham alguma outra técnica para utilizar para esse chantilly, mas eu acho até um pouco de covardia, né? A pessoa que usa aquilo ali como marca, né? Seja garoto propaganda daquela marca, não é uma marca boa. Ou pelo menos, gente, eu fui olhar no Reclama Aqui dessa marca, nossa, só reclamação, né? Muitas reclamações sobre essa marca, você vê no YouTube muitas reclamações sobre essa marca. Então, por questão de ética, né, não vou falar a marca, porque por questão também de trazer problema depois, né? Então, assim, por causa dessa marca, muitos problemas. Então, infelizmente, a gente precisa estar sempre observando essa questão de marca, o que te atende bem, porque quanto menos custo você ter, melhor, né? Gente, como eu falei pra vocês, passar uma camadinha só aqui na beiradinha, porque pra me fazer o acabamento, porque vai ter uma partezinha aqui do bolo, vai ter uma graminha. Então, eu preciso fazer esse acabamento, essa bordinha aqui, pelo menos nessa parte da graminha. Então, acaba que eu preciso fazer aqui um acabamentinho aqui básico. Não estou preocupando com o centro, porque eu vou colocar aqui uma cauda, vai ter a graminha. É só o acabamento aqui da borda que eu preciso. Aqui eu só vou dar uma chegadinha pra dentro. E ficou um buraquinho aqui, ó, minha massa. Vou preencher. Aí vocês podem perceber que praticamente nada de chantilly que eu passei, só na bordinha. Pra fazer. Eu vou explicar esse acabamento pra vocês. Por isso que você tem que pensar no seu bolo. A cliente me mandou, né, a cliente me mandou a inspiração que ela queria, né? E assim, gente, quando o cliente manda, é lógico que a gente tem vontade de fazer, igual esse tema aqui, tinha vontade de fazer coisas lindas nele, né? Mas a cliente me mandou a inspiração, e a cliente, quando às vezes você dá uma ideia, a pessoa não aceita muito, no sentido assim, né, de que ela quer aquilo ali, né? Então a gente faz o que o cliente quer. Se ele abrir, né, a possibilidade de você fazer mais alguma coisinha, você capricha aí na oportunidade que te deu e faz algo ainda mais bonito. Então, gente, no caso, né, o modelinho que ela me mandou, tem a graminha, tem a cauda, que eu vou ensinar pra vocês aqui, uma cauda. Então, ó, aqui é a manga de confeitar, eu ensinei a cortar, né, não utilizo o bico de confeitar, somente a manga. Mas você pode utilizar o bico perlê. No começo eu utilizava muito o bico perlê aqui, porque é uma forma de você se sentir um pouco mais segura. Às vezes você acha que vai colocar uma quantidade mais certinha, aí fica a seu critério, mas acaba que faz a mesma coisa, tá? Então, ó, colocamos aqui damos uma batidinha para ele descer. E agora o nosso pulo do gato e a nossa espátula. Vamos chegar esse chantilly pra frente, tá? Porque isso faz com que o chantilly vaze menos pela parte, né, de trás da manga de confeitar, ó.
Tá vendo? Corretinho. Aí o que eu faço? Eu faço aqui uma voltinha aonde acabou o chantilly. Porque assim, ó, não corre risco do meu chantilly vazar por esse lado de cá, né? Fica bem melhor. Quanto menos sujeira fizer, melhor. Já faz sujeira, gente. Trabalhar com chantilly já faz um bocado de sujeira. A minha mão de corante, tem dia que minha mão tá aqui no terror. Mas o que a gente puder fazer para sujar menos, melhor, né? Então agora nós vamos cobrir o nosso bolo lateral somente, tá? Então, ou seja, eu preciso encostar, como eu sempre digo, gosto de reafirmar, que a gente precisa encostar o bico tanto na bandeja, tanto aqui na bandeja, quanto no bolo, tá? Mas não é encostar essa parte de plástico. É quando você pressionar o chantilly tem que grudar no bolo. Para isso, você precisa colocar um pouquinho mais de pressão, tá? Para que não fique nenhum espacinho. Para não ficar nenhum espacinho entre o chantilly e o bolo, para evitar ficar, né, ar e ocasionar também as temidas bolhas, né? Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Então aqui eu vou chegar só aqui na lateral. Gente, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, meu bolo, ele na câmera não parece tanto, mas com um laranjinha assim, bem razoável, bem fortinho, gostei da cor. Mas se fosse, por exemplo, tem cores, como por exemplo o vermelho, o preto, que a gente faz aquela técnica de sobreposição de cor, tá? Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando, porque a gente acaba tendo que utilizar muito corante. Isso tem a possibilidade de trazer gosto amargo pro chantilly, e também do chantilly perder a estrutura. Aí a gente faz aquela técnica. No caso aqui, como laranja, eu utilizei o amarelo, o vermelho, ajudou a eu ter que utilizar menos corante e também, consequentemente, né, não atrapalhando a estrutura do chantilly. Quando a cor é muito escura, eu sempre aconselho fazer essa sobreposição, né, de cores. É mais seguro, tá? É mais seguro, porque aí você não tem o risco de perder a estrutura do seu chantilly, risco de ficar amargo. Vamos concluir aqui. E aqui, gente, essa parte aqui, se preocupe se você ainda não tem a prática, e às vezes acaba que põe mais chantilly embaixo do que em cima, faz parte, eu faço isso ainda. Às vezes a gente aperta mais embaixo do que em cima, isso faz parte, tá? São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e não faz tanta diferença. Agora que é as manhas do negócio, né? A gente fala na minha região aqui. Aqui é a estrutura, a posição da espátula, tá? Dedinhos aqui, 4 dedinhos, dedão aqui atrás, para ter firmeza na espátula. Encostou a espátula na bandeja, não mantém ela assim, não vem arrastando a espátula na bandeja. Você vai colocar e vai dar uma leve inclinadinha, ó, percebe, ó? Ó, tá vendo? É bem pequenininha, para que a pontinha dela encoste no bolo, porém ela não vem arrastando, né? Só vem arrastando a pontinha dela, não vem arrastando essa parte inteira aqui, vem arrastando na bandeja, tá? A posição da espátula não é assim, é assim, tá? Nós não vamos arrancar chantilly, nós vamos alisar. Portanto, alisar é como se fosse um carinho, você só passa, você não faz um carinho, poça, rasgando, não, é alisando, né? Alisando. Então, ó, coloca aqui do lado e vamos devagarzinho, firmeza na espátula, olhando para a espátula, a junção da espátula com o bolo, mantenha ela firme para que todo o bolo fique igualmente alisado, né? Que não fique torto de um lado e o outro não. Ó, podem perceber que não tá alisando toda a parte, porque tem algumas partes que ficam com menos chantilly. Então a gente vai preencher essa parte. Vamos tirar o excesso aqui da minha espátula. Pegamos aqui o saquinho de confeitar com o chantilly e vamos cobrir essa parte que faltou chantilly. Faz parte, tá, gente? Não é problema nenhum você ir consertando o seu bolo, faz parte. Então agora, já que a gente acrescentou chantilly, tá vendo? A gente vai meio que arrumar com essa espátula aqui, para que não venha sendo arrastado esse chantilly quando a gente passar a outra espátula de alisamento. Então a gente meio que dá uma arrumadinha aqui.
Toda parte, todo lugar que você colocou chantilly, você faz isso. Tiro o excesso aqui da minha espátula. E vamos novamente alisar o bolo. Gente, essa parte aqui é muito importante. Olhe sempre para a espátula. Podem ver que eu não tiro o olho da espátula. Ela tem que estar na mesma posição. Agora eu vou tirar um pouquinho da parte de cima aqui da quina. Já tá bem grossinha. Tirar o excesso mesmo, tá bem, bastante excesso. Tiro o excesso aqui, põe no meu forminho, no meu bowl. E vou dar uma alisadinha aqui. Aqui, gente, no caso é só na bordinha que eu preciso de alisar, tá? Vou perder tempo alisando ali dentro, no meio do bolo, não. Porque, como eu falei pra vocês, isso vai ser tampado. Eu falo que você precisa sempre avaliar o seu bolo, para que você não perca tempo desnecessário. Por exemplo, se eu fosse alisar essa parte de cima aí, pra quê? Vai ser tampada. Mas o que eu faço é colocar um pouquinho de chantilly aí para ficar saboroso, né? No caso. Acrescentei um pouquinho mais de chantilly aqui e faltou. Arrumo com a minha espátula, lembre sempre de arrumar. Você pode direto passar na outra espátula? Pode. Mas o que acontece? O risco de sair arrancando o que você colocou é muito grande. Então eu prefiro fazer dessa forma. Eu sempre digo para vocês, ó, segurar bem a espátula. E vamos alisar novamente. Podem perceber que a minha mão esquerda está sempre girando a bailarina. E eu olho só para a espátula e para o bolo. Vamos ver se falta algum lugar aqui. Tá só um pouquinho aqui. Aí você vai observando o seu bolo aonde falta e vai arrumando. Vou arrumar aqui novamente. Aqui agora eu tô tirando meio com rapidez aqui porque é o excesso, mas depois eu vou arrumar ela bonitinha, então aí eu preciso tirar com mais cuidado. Para que a quininha fique perfeitinha. Dá uma limpadinha na minha espátula aqui. E mais uma alisada. Segura firme a sua espátula. Aqui agora, como é um acabamento mais delicado, faça um pouco mais devagar. Não precisa se preocupar tanto. Nesse caso aqui, eu não vou me preocupar tanto com alisar, porque eu vou passar um pincel aqui, tá? Eu vou fazer só mais um acabamento aqui. A partezinha de baixo aqui, que eu tô achando que ficou uma falha que eu não gostei. Então, gente, sempre que você vê uma falha, você fala, não, formar. Não hesite. Se você não gostou de uma coisa, do seu bolo, não hesite em arrumar. Porque a pior coisa, gente, é quando você termina o bolo e fala assim, poxa, podia ter arrumado aquele detalhe ali e eu não arrumei, né? Poxa, não ficou tão legal. O seu cliente, gente, talvez ele nem perceba, porque o cliente, ele não conhece tanto essa área. Na verdade, ele não conhece nada. Então, às vezes, ele não vai perceber. Mas você, como uma profissional, você precisa alinhar isso. Você precisa pensar que tem que estar perfeito, tanto no seu olhar quanto do cliente. O cliente pode não entender, mas você sabe que não está legal. Então, você precisa sempre ajeitar, arrumar. Esse é o seu papel. Você tem que fazer algo perfeito. Claro que faz parte, a gente vai aprendendo com o tempo. Nós não somos perfeitas, não somos máquinas, mas precisamos sempre fazer o melhor pro nosso cliente, já que ele confiou em você, né, em te entregar uma coisa tão importante que é o bolo. Pronto. Agora sim, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na quina. Vou limpar minha espátula aqui. Porque, gente, pode parecer que não, mas o bolo, né, pode parecer não, né? Para algumas pessoas o bolo é só um bolo, mas para algumas é um sonho realizado, né? É o símbolo ali daquele sonho realizado, por exemplo, uma festa de 15 anos. Então a gente não pode deixar isso, né,
de qualquer forma, a gente precisa fazer de qualquer maneira. A gente precisa ter o entendimento de que o nosso cliente confiou em nós, uma data tão importante. No caso, esse aqui que é aniversário de um aninho, é tão importante, então a gente precisa entender. Se o cliente deixou nas nossas mãos, a gente precisa fazer o nosso melhor, tá? Porque, não por fato de você estar sendo pago, não é só isso, né? Mas é pelo compromisso, né, que você firmou com o seu cliente. Faço a minha pontinha aqui, ó, para limpar minha bandeja, pontinha de papel. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, espera aí. É o meu perflex, né? Meu paninho aqui que eu gosto de utilizar para limpar também a bandeja. Eu trouxe ele, tem um tempão que eu não falo sobre ele, né? Você pode utilizar o papel, mas tem certos chantilly, certas cores, né, em certas bandejas, e um paninho ajuda bastante. Então você usa esse aqui, que esse aqui acaba, ele é descartável, você consegue usar mais uma ou duas vezes aí, mas ele acaba rasgando também. Então ele é um produto bom para você utilizar, né, para você limpar a sua bandeja. E a mesma coisa a gente faz, ó, a gente umedece ele, tá, molha ele e faz a pontinha, igual eu fiz no papel, pra gente limpar também a bandeja. Porque, gente, tem chantilly aí, eu vou tirar o excesso com o papel. Tem chantilly, por exemplo, uma bandeja branca, um chantilly vermelho, acaba que dá um trabalhinho para limpar. Então, ou seja, você pode tirar o excesso com papel e depois vir dando acabamento com o tecido úmido, né? Porque ajuda bastante a dar esse acabamento aí, dá menos trabalho, né? Porque suja mesmo. Então é legal que você use ele também quando necessário. Então eu trouxe para mostrar para vocês, porque tem um tempão que eu não falo dele, né? Porque às vezes tem cores que não precisa, né? Não limpei tão certinho, porque isso vai ser coberto também, tá? Com a graminha. Por isso que eu falo para vocês, conheça o seu bolo antes de fazer, para que você não perca tempo. Agora o acabamento do nosso bolo, tá? Essa Ai, gente, a inspiração que a cliente me mandou, né? Então tem o pincelzinho. Vou escolher a parte de trás para começar, né, e terminar. Por causa da emenda, né? Então, ó, eu só encosto o meu pincel e a bailarina gira, tá? Não é o pincel que mexe, não. É só a bailarina, tá? Então, eu escolhi a parte de trás, encosto o pincel e a bailarina mexe. Não gostei muito, não, gente. Acho que eu coloquei muita força, não ficou muito legal, não. Vou consertar. Passo a espátula de novo. Eu falo pra vocês, não ficou legal, não hesite em arrumar. O cliente tá esperando de você, né? Um ótimo acabamento, um produto bom. Você pode também utilizar o tecido também para fazer a quininha aqui, tá? Ajuda bastante. Dá um acabamento bem legal também. E só o papel. Porque eu não gostei da forma que ficou aqui o pincelzinho, então eu vou fazer novamente. Acho eu que eu apliquei muita força. Por isso que eu falo pra vocês, né? Nada melhor do que a prática, né? Não só a teoria, né? A teoria em dizer que, não ficou bom, arruma. É muito simples, né? Mas eu fiz pra vocês aqui mostrando que não ficou bom, faz de novo. Né? Foi o que eu fiz aqui porque não gostei. Então, eu vou colocar menos força, tá? Agora sim, agora eu gostei. Eu falo pra vocês que você precisa, né, ser sincera consigo mesmo, né? Até com você mesmo. Mas o cliente... mas você tá vendo que não tá legal. Então arruma, não custa nada. Eu vou colocar aqui, bem levinho. Pronto. Dá só uma ajeitadinha aqui embaixo, que sujou um pouquinho na hora que eu fiz o pincelzinho. Vou limpar a bordinha aqui de novo. Eu vou ensinar pra vocês agora, gente, que praticamente nosso bolo já tá pronto. Vou ensinar pra vocês aqui agora uma calda. Nós vamos imitar aqui, né, o mel, né, suposto mel aí escorrendo no bolo.
Esse mel, né? Vou colocar aqui de lado. Nada mais é. Essa calda nós vamos utilizar um leite condensado, perdão, um brigadeiro, que eu fiz aqui, nesse caso eu fiz para doce aqui na confeitaria, tá? Um brigadeiro comum, leite condensado com creme de leite. Por que tem que ser assim? Porque eu preciso de uma certa estrutura. Não pode ser só o leite condensado puro, porque vai escorrer demais. Eu preciso de uma certa estrutura, tá? E isso aqui eu preciso tomar muito cuidado quando eu for texturizar. A gente texturiza com creme de leite. Por quê? Texturizar no sentido assim, de deixar um pouco mais mole, mas também não pode ser tão mole, porque senão escorre demais. A tendência ali, o mel ele escorre, mas não tanto. Então o que a gente precisa fazer é que fique uma estrutura, um creme mole, mas também não tão assim, líquido a ponto de escorrer demais. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de a gente for texturizar isso aqui com creme de leite. Não é texturizar, né? É amolecer, vamos colocar assim. Então eu vou pegar esse meu corante Maia, eu vou pegar aqui, deixei um pouquinho longe, espera aí. Então vamos lá, né? Então, como eu falei pra vocês, vai ser um brigadeiro, né? Não dá para utilizar só o leite condensado, é muito líquido, então você precisa escolher, né, no caso o branco, né? Porque a gente vai tingir de amarelo, então não dá para utilizar uma coisa muito líquida, precisa ter uma estrutura, né? Então você vê que o brigadeiro ele não cai, né? Ele tem uma estrutura. Então a gente vai amolecer um pouco, não é muito. Primeiro a gente vai colocar o corante, para depois a gente vai colocar creme de leite, né? E ver o quanto de creme de leite a gente vai precisar. Primeiro eu coloco o corante. E lembrando, gente, que se você for fazer essa caldinha, né? Que dá pra fazer em drip cake, bolo de drip cake, né? Dá pra fazer também. Se for dependendo da cor, algumas cores precisam de um fundo branco. E o brigadeiro, ele não é branco. Ele é amarelo, né? Ele é amarelado, né? Então, ou seja, eu preciso de uma cor às vezes branca. Às vezes você vai ter que tingir o seu brigadeiro com o corante branco primeiro, para depois você tingir com a cor, tá? Por exemplo, o amarelo não faz diferença nenhuma. Mas, por exemplo, o azul fica um tom um pouco mais escuro, não fica tão bonito por causa do fundo ser amarelo, né? Porque o fundo do brigadeiro, a cor do brigadeiro é amarelo. Então, algumas cores, o rosa, por exemplo, ficam uma cor um pouco mais escura. Então, se você quer uma coisinha mais clara, talvez você precisa tingir seu brigadeiro primeiro com branco. Existe corante branco, tá? Você tinge com branco, depois você vem com a cor que você precisa. No caso, o meu amarelo aqui, ó, eu não preciso. Ficou amarelo do jeito que eu queria, né? Então, não faz diferença nenhuma. Se vocês perceberem, esse brigadeiro aqui já estava um pouco mole. Então, ó, não tá muito que eu preciso. Mas eu vou colocar só um pouquinho de leite condensado, só para ficar um pouquinho mais liso. Você percebeu, ó, que é muito pouquinho, é no olho, tá? Não tem jeito. Ah, mas quanto de brigadeiro que você utilizou? Peguei aqui umas 3 colheres de brigadeiro, porque eu não vou utilizar muito, então não tem necessidade de não ter desperdício, né? Eu fiz o brigadeiro com doce aqui e guardei um pouquinho para fazer essa decoração. Ah, Gia, mas se eu não tiver aqui brigadeiro, te aconselho a fazer. Porque assim, é necessário que você tenha uma coisa que tenha uma estrutura, ó. Eu vou ensinar para vocês uma técnica agora, para você ver se essa calda tá legal ou não. Ó, primeiramente, o que você vai fazer? Chegar pertinho, vou mostrar para vocês, ó. Pega um pouquinho da calda e joga aqui como se fosse na parede como se fosse no bolo, ó. Vamos supor. Você vai ver o quanto ela vai escorrer, o quanto você precisa que ela escorra, né? Ah, mas aí é mais liso que o bolo. Não, sim, mas só pra você ter uma noção, ó. Tá vendo? Então, assim, tá escorrendo legal. Eu acho que tá uma textura bem legal. Vou colocar aqui mais um pouquinho, pra vocês verem. Ó. Quanto ela escorreu. Tá vendo? A calda, ou seja, se você quer mais mole, aí fica a seu critério. Depende muito do que você vai fazer. No meu caso aqui, não é como se fosse um drip cake, onde eu tenho vários escorridinhos assim. Não é isso. O meu eu quero algo um pouco mais grosso, né? Como se fosse uma coisa mais pastosa, que é o mel, né? Pra imitar ali o mel. Então, pra mim, tá bem legal essa caldinha. Vou colocar... Fica quase que uma calda, né? Mas só para vocês entenderem. Quanto mais mole,
mais ela escorre. Então, ou seja, se você precisa de um bolo, uma decoração que seja mais corrida, aí você precisa colocar mais creme de leite. No meu caso, como eu falei para vocês, não quero escorrendo, eu quero que ela caia, que ela escorra, mas não muito. Então, por isso que eu mantive essa textura, tá? Então, eu vou colocar agora numa manga de confeitar. Se fosse mais líquida, se fosse um drip cake, né, um bolo escorrido, aqueles vários escorridinhos assim na lateral do bolo, aí eu colocaria, né, talvez num saquinho, que é mais líquido, né, mas no meu caso, que é comer mais um pouquinho mais grosso, eu vou colocar na manga de confeitar, vai ficar um pouco mais fácil para eu colocar, tá? E como várias vezes eu esqueci a manga de confeitar de novo, então vou pegar aqui, espera só um minutinho. A gente voltando aqui, já com o meu bolo aqui. Eu tive com a manga de confeitar aqui, vou mostrar um exemplo para vocês. Essa manga de confeitar já estava cortada. Como eu falei para vocês, a gente reutiliza ela, né? E vai lavando e vai reutilizando. Como ela já estava cortada, estava com um bico muito grosso, porque eu já utilizei para alguma outra coisa, se eu utilizar um bico de confeitar mais grosso. Então, para eu poder utilizar ela, não ficar cortando várias mangas de confeitar, porque eu preciso de um buraquinho menor, aí eu posso pôr o bico perlê, ó. O bico perlê, né, que ele é um pouco menor, e eu aproveito a manga de confeitar, já que ela já está cortada. Vou colocar o caldinho aqui. Tá vendo como é que ela tá líquida, gente, ó? Tá vendo? Então, é esse o ponto que eu preciso. O ponto vai depender do que você precisa aí, tá? Por isso que faça de acordo com o que você precisar. Tá mole, mas tá no ponto que eu preciso. Então, por isso que eu falo que a teoria, a técnica a gente dá, mas muitas vezes você precisa olhar o que você precisa, que você te atende, né? A forma que vai te atender. Por isso que questão de quantidade, quanto de leite condensado, quanto de creme de leite, que eu vou acrescentar, isso é muito relativo, porque depende muito do que você vai fazer. Quando é o drip cake, como eu disse, vários corridinhos na lateral do bolo, precisa ser uma calda um pouquinho mais líquida, né? Mas muito cuidado, essa questão de amolecer tem que ser muito devagar para você não perder o ponto, ficar muito mole, aí já era. Tem que descartar aquele e fazer outro, né? Então, desperdício aí. Então, muito cuidado com isso aí. Então, aqui tá minha caldinha, minha manga de confeitar. Vou olhar aqui qual que é a frente do meu bolo, vou ver uma frente mais bonitinha. Porque existe, tá, gente? Você precisa olhar no seu bolo aí qual que é a parte mais bonitinha dele. Tá aqui. A parte de trás tá aqui, porque tá a emenda do pincel, tá? Preciso lembrar disso. Não quer dizer que ela tem que ficar para trás, talvez ela possa ficar pro lado, mas o ideal é que fique para trás, né? Tá legal. Então, o que eu vou fazer? No desenho, né? No desenho, na inspiração que a cliente me mandou, metade aqui é calda escorrendo, né? Como se fosse aí o mel. E outra metade aqui é a graminha, tá? Então, nós vamos ficar. Primeiro, eu vou colocar a parte que escorre. Depois, eu preencho aqui em cima. Por quê? O principal aqui é o que vai escorrer na lateral. Aqui em cima, eu preencho o que der pra preencher, tá? Então, aqui é a frente. Então, eu vou começar pela metade aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Como é que eu vou colocando, ó. Devagar, sem pressa. Não pressiono demais, pra não escorrer demais. Tá vendo que eu não estou pressionando demais? Eu não quero que ela vá até o final. Então, muito devagar. Percebem que eu faço um pontinho mais fino, outro mais grosso. E agora eu vou vir aqui preenchendo essa lateral. Preencho aqui em cima, ó. Tá vendo? Olha que coisa mais linda, gente, escorrendo. Como se fosse realmente o mel, né? Não precisa acrescentar mais, porque ela vai continuar escorrendo aqui por um tempo. Então, não acrescente mais, não caia na bobeira, né? De colocar mais ali, porque você acha que não escorreu o suficiente. Ela vai escorrer mais um caso até ela parar de escorrer. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou arrumar essa partezinha aqui em cima. Posso chegar um pouquinho pra cá também, não tem problema. É só pra ajeitar, tá?
Trazer um pouquinho pra dentro aqui, ó. Não precisa ser muito certinho, porque o mel, né, ele tem só, é uma calda, é o mel que tá escorrendo. Então aqui em cima também não precisa ser muito certinho, que é a divisão, né, desse mel. Então, ó, posso jogar aí entrando aqui dentro, ó. Essa bobeira é uma coisa mais fofa, gente. Olha isso. Olha. Mineiro, né? Olha. Olha que trem bonito. Então eu vou arrumando aqui, ó. Tô zoando, nem todo mineiro fala assim não, tá? Mas boa parte, alguns falam. Tem umas regiões aqui em Minas Gerais que é boa pra falar assim. Então eu estou entrando aqui, gente, com o suposto mel pra dar uma... tirar aquela, né? Aquela coisa do coisa certinho, né? Já que tá escorrendo, né? Então essa é a nossa... Tem que colocar, como eu sempre disse pra vocês aqui, um pouco de realidade no bolo, né? Então assim, não é porque é um bolo tem que parecer um negócio de plástico, né? Tem que ser uma coisa meio realista, tem que ficar bonito, tem que ter gosto pra comer o negócio, né? E agora, gente, a gente vai completar com a nossa graminha. Tá vendo que eu falei pra vocês que ela continua escorrendo? Olha que lindo vai ficando. Porque você não precisa se preocupar em pressionar demais a calda não tiver na lateral. Senão ela se pressiona demais, vai escorrer demais, vai cair embaixo, vai vazar aqui em cima na bandeja. Não é legal. Então, vai com calma, vai devagarzinho. Tá vendo? Ó, olha que linda. Ela escorreu. Olha que coisa mais fofa, gente. Amei. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou preencher essa parte aqui em cima com a graminha. A graminha nada mais é, ó, do que o coco ralado como corante. No comecinho, quando vocês for tingir o coco ralado, vai parecer que não vai colorir nunca, né? Mas precisa colocar um pouquinho mais de corante. Eu coloquei aqui o amarelo e o verde para dar um verde mais vivo, né? Então assim, você tem que ir mexendo. Pega uma colher, vai amassando, amassando, que uma hora ele tinge, tá? Vamos lá. Vou preencher aqui, muito cuidadinho pra gente devagarzinho, né, pra ficar bonitinho. Aí lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar uma bordinha aqui? Essa bordinha eu vou deixar aqui, ó, vou mostrar pra vocês aí. Tá vendo que eu tô deixando a beiradinha aqui? Então, essa beiradinha é uma forma de ter um acabamento, tá? Porque chegar até na beirada com a graminha não é tão legal, porque vai ter parte que você vai preencher e vai cair pro lado aqui, então fica bom você deixar um espacinho. Se você quiser também, é só uma questão de gosto também. Eu sou muito ligado nessa questão de detalhe, né? Eu falo que eu tenho probleminha. Eu gosto muito dos detalhes. Mas se é pro bem do negócio, por que não, né? Quanto mais, melhor. Então, ó, coloca a graminha, pode colocar uma quantidade razoável, porque fica bonitinho, né? Senão fica aquela falha de graminha, não é legal. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui, diminuir, na verdade, a bordinha. Gente, eu acho essa graminha aqui muito fofa. Vou tirar um bloquinho aqui de coco. Então, coloca assim para ficar bem realista. Uma quantidadezinha razoável, tá vendo? Ficar bem realista. E agora, na inspiração lá, tem aqui na bordinha as graminhas também. Então, vamos colocar aqui. Tá vendo, gente? Decoração simples, mas linda. Linda. Eu achei muito fofinho esse bolo. Se fosse eu, com a minha ideia, fazer esse bolo, eu teria feito como se fosse uma colmeia. Aqui assim, né? Eu fiz como se fosse uma colmeia, mas como a cliente que enviou, e ela gostou muito desse modelinho, a gente segue o que a cliente quer, né? Nosso prazer aqui é agradar o cliente. Ele tem que ficar satisfeito, né? É esse nosso papel. Então, ó, basicamente o bolo já está pronto. Nós vamos agora colocar o topper, que aí fica mais fofo ainda, né? O topper, pegar meu topperzinho aqui. Eu sempre deixo bem longe da minha produção aqui, pra evitar, né, sujar, né, gente? Porque, vamos combinar, sujar um topper em cima da hora assim é terrível, né? Dá palpitação. Porque, né, não é legal. Não é legal, porque aqui, a parte de trás. Deixa eu só colocar um pouquinho de calda aqui, gente. Eu achei que não ficou escorrendo legal aqui.
Queria que desse mais uma escorridinha aqui. Aí, queria meio que completasse, entendeu? Vou dar uma arrumadinha aqui agora. Pra meio que juntar aqui. Não parecer que foi uma emenda, né? A gente junta. Tá vendo? É só que eu queria colocar um pouquinho aqui assim, ok? Na emenda aqui não tava muito legal. Aí eu coloquei mais um pouquinho de calda. Ó, ok. Agora vamos colocar o nosso topperzinho, nosso ursinho puff. Está aqui assim. Gente, eu tô utilizando aqui os palitinhos, né, palitinho de pirulito, né, aqueles transparentes. Você pode utilizar para de churrasco, mas tem alguns trabalhos, igual, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, tem umas abelhinhas. Então acaba que o plástico, o caninho, né, de pirulito, ele de plástico assim acaba sendo um pouco melhor, né? Então eu vou mostrar para vocês, ó, a borboleta, como é que fala, gente? A abelhinha, que é como se fosse ela estivesse voando, né? Transparente, como se fosse ela estivesse voando. Vou colocando aqui as maiores primeiro. E as pequenininhas aqui. Pequenininhas na frente. Gente, é muito fofinho. Eu falei, esse tema é muito fofinho, eu acho muito legal. Na verdade, eu amo desenho, né? Eu já falei com vocês que eu amo desenho. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, a gente gostar de fazer bolo de tema, eu amo. Mas esse aqui que eu nunca fiz. Borboletinha. E borboletinha. Essa belinha eu vou colocar assim, ó. Meio que flutuante. Para dar um efeitozinho. E aqui, gente, eu vou colocar, né, o burrinho, né, que eu não lembro o nome dele. Burrinho, vou colocar ele aqui assim. Tomar cuidado para ele não borrar. Na verdade, eu vou esperar um pouquinho para colocar essa parte aqui. Porque já que tá escorrendo aqui, eu preciso ver, né, se não vai escorrer em cima dele. Aqui tem eu não lembro o nome desse bichinho aqui, Oribidinho, né? Vou deixar para vocês aí. Vou encostar. Aqui. O burrinho vai ficar aqui. E esse bichinho que eu não sei o nome também. E a gente vai colocando aqui, gente. Eu vou aplicando aqui. Vou fazer o seguinte, como eu tô preocupada em relação a essa calda aqui, né, encostar, eu tenho que pressionar aqui, eu vou colocar esses bichinhos aqui colados na bandeja e não encostando no bolo, que aí não tem risco. É melhor assim, né? Deixa eu só colocar isso aqui. E assim não tem risco, gente. Não encosta na bandeja, ó, não encosta no bolo, aí não tem risco. Melhor assim, que não tem esse tipo de problema. Esse aqui eu vou deixar aqui. Eu falo, gente, o topperzinho você precisa pensar nele antes. E vai colocando devagarzinho no bolo para você ver qual que é a sua necessidade ali. Então já volto, vou só colar isso aqui e já volto a mostrar para vocês. Então, pessoal, agora eu trouxe para vocês verem que eu tive que colar eu não esqueci, eu acho que é pimpão, não sei. Mas eu colei ele separado do bolo porque eu fiquei com receio, né? E claro que ia encostar na calda. E o risco de encostar na calda, a calda por ser mais líquida que o chantilly, pode ser que amoleça demais esse papel. E por mais que eu passe, né, o Durex atrás, que eu ensino pra vocês aqui, no caso eu preferi não encostar na calda, para evitar que talvez a calda venha passar por cima do papelzinho, né, do desenho e ficar feio. Igual, por exemplo, número 1, né,
aí eu encostasse ele aqui e a calda viesse em cima dele, não ia ficar legal, não ia ficar um acabamento legal. Então eu preferi fazer fora do bolo, né, colocar ele fora, encostado do bolo, para evitar essa questão, por causa dessa calda, tá? E aqui, gente, eu vou colocar umas borboletas. Ih, borboletinha, peguei no que borboleta, as abelhas, e vou colocar aqui, e vou colocar como se fosse um caminho aqui com o corante. Vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem. Aqui, agora exige atenção. Coloquei elas aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse um caminhozinho com o próprio corante preto. É igual como se fosse uma pintura, tá? Que eu ensino pra vocês aqui pintura. Fiz um vídeo ensinando pintura. Vocês vão pegar o corante preto, colocar ele sobre uma superfície, pode ser uma espátula, uma tampinha, qualquer coisa. Nós vamos pintar como se fosse aquele caminho que a abelha faz, né? Muito em desenho que aparece. Vou ensinar pra vocês, mostrar pra vocês. São pontinhos que a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo? É bem sutil. Eu poderia fazer com chantilly? Poderia. Mas o chantilly tem um problema. Ele é muito grosso, né? Grotesco ali. Eu achei que ia ficar muito grosso o acabamento. Então eu preferi fazer com corante. Vamos subir aqui. Ó. Tá vendo? Então se eu fosse fazer com chantilly, teria que ser um bico perlê bem fininho. Eu acho que teria que deixar o chantilly bem molinho para evitar que ficasse duro, para ficar bem delicado. Então eu preferi fazer dessa forma. Achei mais fácil, mais rápido de fazer o trabalho, ó. Tá vendo? Fica muito fofo, né, gente? Então por isso que eu falo para vocês. Antes de você fazer seu bolo, se o seu cliente mandou uma inspiração, olha a inspiração que o seu cliente mandou, observa ela, observa o que você pode fazer de diferente, que te facilite seu trabalho, mas que fique bonito do mesmo jeito, que faça o mesmo efeito. Ó, no caso aqui, ó. Tá vendo? Então, com corante, ó. Bem simples. O chantilly ia me dar mais trabalho, então não quis, não. Não, vou fazer com chantilly mesmo. Então aqui, ó, ver se dá pra fazer um aqui, eu faço por aqui. Se eu fizer aqui, vou fazer aqui pra trás mesmo, ó. Tá vendo? Olha como é que vai ficando bonitinho, gente. Muito fofo, né? O que eu falo, a delicadeza, o detalhe que você põe no bolo, isso ganha o seu cliente. O cliente vê que você teve cuidado, que você teve carinho para fazer. Não pense não, mas seu cliente observa. Porque detalhe, gente, detalhe faz sim toda a diferença. Eu sempre gosto de dizer essa frase, porque faz sim toda a diferença. Detalhe que você coloca no seu bolo, ele faz diferença sim. Então capriche no detalhe. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Fica muito melhor se eu tivesse feito com o chantilly. Porque o chantilly, como eu falei pra vocês, ele é mais grotesco, né? Então assim, acaba que com esse aqui ficou muito mais fofinho, eu acho. Depois me fala o que vocês acharam aí. Eu acho que ficou bem fofinho. Fazendo mais um detalhezinho aqui. Uma belinha que eu botei aqui embaixo. E é isso aí, ó. Bolo pronto. Rápido, bonito, fofo. Por isso, gente, que eu falei sobre a calda, ó. A calda continua escorrendo, tá vendo? Então não se preocupe, não exagere na hora que você for jogar a calda aqui, porque senão você coloca demais, vai escorrer demais. Então, ou seja, tá chegando no limite. Eu acho que tá ótimo assim, mas também eu não posso mexer, porque fica feio, né? Então, ou seja, coloque a calda de maneira que, se ela vier escorrer, seja pouco, não venha escorrer na bandeja, vazar aqui na bandeja. Mas depende muito do que você quer fazer. Às vezes, o que você quer fazer é isso.
Mas vocês viram que eu coloquei bem assim, bem pouco para ela já ir escorrendo. Então, olha como é que ela já escorreu. Por isso que eu não quis colocar, né, nem o número 1, nem esse bonequinho aqui encostado no bolo, para evitar que viesse escorrer em cima do desenho do bolo, né, e do desenho acontecesse isso. Poderia também, ao invés de colar na bandeja, eu poderia colocar um palito na horizontal, né, um palitinho na horizontal e fincar no bolo, sem que ele encostasse no bolo também, dá certo, tá? Se você não tiver cola quente, não sei, se você não conseguir fazer dessa forma, você preferir fazer dessa outra forma, é só você fincar um palitinho na horizontal, né, e fincar assim no bolo, tá? Deixando ele afastado do bolo. Então, essas foram as minhas dicas. Eu espero muito que você tenha gostado. Olha como é que ficou fofo esse detalhezinho da abelha. Já ia falar borboleta. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Fico muito feliz em saber que vocês vêm até o final do vídeo. E isso deixa feliz, me recompensa, né? Por ter, né, o trabalho que a gente está mostrando para vocês. A gente poderia ter acabado esse bolo mais rápido. A gente faz com todos os detalhes para mostrar para você como é feito, né, para você aprender conosco. Então, muito obrigada, tá? Por chegar até aqui. Desde de onde você está falando. Fico muito feliz em saber que tem gente me assistindo, né, de vários outros estados, né, de outros países. Fico muito feliz, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Fica todos com Deus. E um grande abraço, né? E até a próxima. Tchauzinho.